Então chegamos ao nosso 26º RaizCast, a segunda geração do RaizCast aqui na Fadisma, né? Para quem sabe, acompanhou desde o começo, iniciamos naquela salinha com uma câmerazinha dentro do próprio computador, fomos indo, fomos crescendo, e o Raiz é isso, o objetivo do nosso programa foi mostrar para as pessoas como qualquer negócio inicia pequenininho, vai crescendo, né? Aquela coisa, como sempre digo, progresso e ordem, né? A gente progride e depois faz a ordem, inverso da bandeira nacional. E hoje nós temos um convidado aqui que muitos conhecem, né? É um cara muito conhecido, um empreendedor, uma pessoa, vamos dizer assim, uma inspiração também, né? Um tempo de empreendedorismo. E eu vou deixar para se apresentar como é de praxe no programa. Rodrigo, uma satisfação muito grande estar presente aqui no podcast, no RaizCast, eu já acompanho, né? E fico lisonjeado quando recebi o convite, né, para estar aqui contando um pouco da nossa história, né, um pouco dessa caminhada e também somar, né, para aqueles que estão pensando em empreender, aqueles que têm dúvidas ou aqueles que já empreendem, né, o que nós pudermos contribuir aí vai ser uma satisfação. Sou o Juliano Cancian, né, sou diretor da Cancia Imóveis, da Ava com Condomínios, da 3C Construções. Também sou um inquieto, um investidor, né? Então, onde eu vejo que existem boas oportunidades, né, eu também vou lá e invisto, né? Então, estou sempre nesse movimento, atento ao mercado, né? Isso é uma fala boa porque é uma coisa que eu sempre bato, né? A diferença do empresário para o empreendedor, né? O empresário, o administrador é que tem o seu negócio. Sempre dou um exemplo básico, eu sempre digo. Alguém que tem uma franquia, ele é um empresário. Isso. E alguém que está inventando negócio, olhando, né? Pegou essa água aqui, é diferente, vamos vender de uma maneira, vamos criar. Esse é o empreendedor, né? É isso aí. Aquela pessoa que é inquieta, que está criando um negócio aqui, vai para outro. Para mim, é a diferença empreendedor, né, para o empresário. Mas vamos lá, conta a tua história que eu também quero conhecer, mas eu vou fazer uma pergunta, né, como eu sempre faço. Conta para nós quem era lá naquela infância. Sim, na infância, né, fui criado aqui em Santa Maria, né, Rodrigo, com pais muito presentes que deram 26º programa e tu é o 6º santamariense. Os outros 20 não são de Santa Maria. Eu sou nascido e criado aqui com muito orgulho, né? Uma cidade que a gente ama, que a gente empreende, como foi falado antes. Tive uma infância bem tradicional, né? Morava num bairro, brincava na rua, né? De futebol, de carrinho de lomba, de bodoque, né? Tudo aquelas coisas de piá. E sempre muito inquieto, né? Desde piá, assim, se eu enxergava uma oportunidade de trocar um carrinho, né, com um amigo, desmontava o skate, vendia as peças, e aí comprava outro, né? Então sempre fui muito inquieto no colégio também, né? Estudei numa escola pública, no Edson Figueiredo, ali perto do Shopping Monet, ali, né, que até hoje está. Então, vim de uma escola pública, tive uma mãe muito presente, como eu disse, que é professora, né? Professora aposentada. Um pai muito humilde, né? Que veio do interior. Que meu avô era colono, mas que por mérito próprio, né? Estudou, se formou advogado, cresceu, empreendeu também, o qual é uma grande referência e orgulho para mim. Né? E aí fui indo, né? Fiz esse primeiro grau na escola pública, no segundo grau decidi ir para o Politécnico, lá o Colégio Agrícola, lá da universidade, né? Porque na tua época ainda era a questão concurso? Tinha a questão sim, tinha uma prova de seleção ali, era o CASME na época, eu sou da última turma do CASME, né? E aí, como eu disse, o pai veio de uma família humilde de colonos, mas graças ao trabalho dele, ele foi crescendo, né? E aí o pai comprou um campo, né? E eu comecei a ter essa ligação com agronegócio, com rural, né? E nessa fase aí dos 14, 15 anos, tinha uma identificação muito grande, gostava de ir para fora, gostava de camperiar, né? E eu digo, não, vou ser veterinário. Né? Então, antes de ser veterinário, vou para o colégio agrícola, né? Para aprender. E aí fiz os 3 anos lá, um semi-interno, né? Tu chegava de manhã cedo, saía de noitezinha, almoçava lá naquele ambiente da universidade, né? Colegas de todos os cantos do estado. E de manhã aula teórica, de tarde aula prática, que nem eu digo, tirava o couro da gente, né? Fazer horta, virar cama de galinha e ração para porco, avicultura, piscicultura. Então foi uma escola muito grande. Ali eu aprendi muito a valorizar, vida, né? De vida. Aprendi a valorizar o trabalho, aprendi a hierarquia, né? Porque tinham Não foi pro exército?
Não fui para o Exército. Mas ali você Ali aprendi bastante, porque tinha os monitores, tinha os que estavam mais graduados, e a gente entrando, a gente obedecia, obviamente, seguia as regras, né? Então foi uma escola. Fiz vestibular para veterinária, não passei, fiz 2, não passei. Digo, opa, mas será que é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? Será que eu gosto do agro, né, da pecuária, mas será que eu quero ser veterinário? E aí eu fui para a área do direito. Eu digo, opa, acho que, né, me veio aquele estalo, tendo um pai advogado, como eu disse antes, né, que estudou, que se formou, um irmão também advogado, né, que é uma referência que eu tenho, vou fazer o direito. Aí, pois bem, fiz vestibular, fui aprovado na Unifra, né, comecei a cursar ali, lá isso era em 2005, 2006, fiz toda a faculdade. Então ainda estava no estudo, nada do empreendedorismo. Exato, estava no estudo. Durante a faculdade, né, o meu pai, nesta época, e mais 5 sócios eram proprietários de uma imobiliária muito tradicional da cidade, né, com uma história, né, e aí eu comecei a trabalhar na imobiliária nesse período de faculdade. Então, eu trabalhava de dia na imobiliária, estudava à noite, e ali eu fui aprendendo, né, trabalhei em todos os setores da imobiliária, desde do balcão Fazia mesmo. Direito noturno e de dia. E de dia. Ao atendimento ao cliente. A né? Minha filha mais velha, ela faz na UFSM Direito, curso noturno, até eu falei para ela passar para ir para o noturno, justamente para trabalhar de dia, né? Sim. E aí ela me deu a desculpa agora, desde o ano passado, fazendo algumas cadeiras durante o dia, porque ela quer se formar mais cedo. Sim. E aí matando o serviço, indo pouco na empresa. Quer adiantar. Mas então, eu estava comentando, aí trabalhando de dia na imobiliária e estagiando, não, estudando à noite. Fiz esse período de faculdade, passei por todos os setores. Lá em 2006 me formei, né? E aí comecei a advogar. Em 2006, 2007, foi a prova da OAB, a tão famosa prova da OAB. Comecei a advogar. E continuei trabalhando na imobiliária na parte jurídica, né? Cobrança, aí já também atuando como advogado em alguns processos. Como o pessoal da imobiliária me conhecia e viu que eu tinha esse perfil comercial, lá por 2007 me convidaram para ser corretor de imóveis. A imobiliária estava precisando de corretores, na época deveria ter uns 4 ou 5, né? E eu digo, opa, eu aceito, vou topar aí, né? Vou trabalhar de manhã na advocacia e de tarde na corretagem. Comecei a trabalhar na corretagem, fui pegando um gosto, né, Rodrigo, e peguei uma época ali também que o mercado deu um boom, estava muito pujante, 2007, 2008, 2009. E passados 6 meses não consegui conciliar, né? Vou ter que abrir mão da advocacia. Quando eu falei isso, né? Me chamaram de louco, né? Mas como, tio? Tu estudou 5 anos, tu é advogado, né? Tem pai, advogado, tu vai ser vendedor. E eu disse, vou. Foi bom tu falar isso, porque é um termo que já veio dessa época que tu comprova, né? Que falava, ser vendedor é uma ofensa. Tu não estudou, tu vai ser vendedor. Tu não fez vendedor. Agora eu vou te dizer uma coisa, todos os empreendedores que estão nos ouvindo hoje, todos devem ter a mesma dificuldade. Não existe bom vendedor no mercado, é uma escassez tremenda. E todo mundo tem que se vender, né, Rodrigo? Exatamente. Que nem eu digo, desde do corretor de imóveis até o médico, até o empresário lá do ramo da alimentação. Se ele não soubesse se vender a empresa dele, né? A venda é o coração da empresa, né? E aí abri mão, me chamaram de louco. Eu digo, não, mas eu vou ser vendedor, sim, vou ser corretor de imóveis em tempo integral. E aí, desde que tomei essa decisão, isso foi lá em 2007, né? Sempre me destaquei, né, Rodrigo? Fui o campeão de vendas todos os anos. Né? Isso tu trabalhava na época para imobiliária. Era funcionário. Não é funcionário. É autônomo, né? Um corretor autônomo, né? Então naquela época tu não tinha tua imobiliária. Não. Aí trabalhei durante 4 anos na imobiliária, sempre me destacando, campeão de vendas. Lá em 2010, 2011, como eu digo, eu já vendia 10 milhões, só eu, de VGV que chama, que é um número que para a atualidade é muito bom, imagina naquela época. 10, 12 anos atrás, mas realmente eu não tinha horário, né? Eu chegava cedo e eu saía muitas vezes às 11, 11h30 da imobiliária. Eu tinha muita ambição, né, de crescer, de conquistar, de ser um empreendedor. Naquela época eu ia muito em palestras ali na Cassisme, eu me lembro que a pauta era o assunto
e cada semana era um empreendedor da cidade. O nosso amigo Carlinhos era um que ia, e outros grandes empreendedores, né? Carlinhos, até fazer aqui, eu sempre falo, Carlinhos é o cara que me deu força em Santa Maria, quando eu vim para cá, até para, né, com um network abrindo. É um cara que me instigou muito o próprio programa, essas coisas que tem hoje que eu faço, muito instigado pelo Carlinhos. Sim. E eu me sinto honrado, um dia até fiquei muito feliz. E eu sempre digo para as pessoas, né? A gente tem que ter um mentor, uma pessoa que nos dá uma luz, um caminho, né? E o Carlinhos, ele ajuda muito Santa Maria nesse sentido. E eu me lembro que um dia ele me falou assim, não, guri, eu vou te botar no grupo dos empresários que tem aqui, que eu montei, eu vou te trazer para lá, e tu vai fazer coisas que eu queria fazer e não tem tempo, e a idade não me permite, e eu vou fazer. Tu vai fazer, tu vai me substituir. Aí ele olhou para duas pessoas e disse assim, esse guri vai me substituir, esse aqui vai ser o interlocutor das... E aí ele me colocou nisso e aquilo ali me atinou. E eu disse, agora eu vou fazer o desafio. Por isso que eu acho que hoje eu faço tanta coisa, porque... E ele fica metendo pilha, sabe? Sim, aí o Carlinhos sim. foi lá agora na mentoria que eu criei, né, a ideia de criar. Ele meteu pilha, ele foi junto, fez a primeira reunião, tava no grupo. Aí passou um tempinho, ele, Rodrigo, tô saindo, que eu não tenho tempo aqui, mete ficha. Tipo, ele vai lá, me cutuca, me larga. Quer dar o desafio e porque sabe que tu tem condições de tocar, isso aí, né? Carlinhos Então, é essa pessoa. é uma grande pessoa, tem uma admiração, ele disse que me adotou como filho, né? Ele sabe os talentos, ele conhece talento, né? E eu adotei ele como um paizão, sem dúvida. Então eu ia nessas palestras e sempre aquela inquietude, né? De, pô, um dia eu quero estar ali, um dia eu quero ser né? uma referência, um dia eu quero ter uma empresa de destaque, né? E, como eu disse, nesses 4, 5 anos que eu estive na imobiliária, na Taperinha, posso dizer, hoje já não existe mais, né? O único diferencial que eu tinha, Rodrigo, é que me deram a chave porque eu pedi, porque eu saía à tarde, porque eu entregava resultado. Mas eu não tinha nenhum diferencial por ser filho de um dos sócios. Vejam bem, eram 5 ou 6 sócios, né? Então, mas eu era uma pessoa que se destacava, uma pessoa que dava resultado e que saía à tarde, que fazia todos os processos, desde a captação até o contrato, até o ITVBI, todo o processo da venda. Então, ali eu aprendi muito. Queria entender tudo, né? E eu aprendi muito, né? Sou grato, sem dúvida, por esse período que eu lá estive. E aí, em 2012, né, eu digo... A empresa com vários sócios, né? E eu, naquele ímpeto ali dos 30 anos, né? Eu digo, olha, eu acho que é o momento de eu dar um voo solo. Né? Já tinha me qualificado bastante, feito cursos, né? Tinha feito um bom pé de meia, né? Um bom pé de meia. E aí, em 2012, tomei a decisão, né? Uma das decisões mais difíceis da minha vida, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um dia muito marcante. Me lembro até hoje, foi 2 de agosto de 2012, né? Quando eu comuniquei lá que eu estava saindo para abrir a minha empresa. O meu pai, obviamente, num primeiro momento tomou um choque, né? Mas não foi contrário, de forma alguma. Ele disse, olha, se é isso que realmente tu quer, tu tem certeza? Eu digo, sim, pai. Então tá, quando eu tinha a tua idade também, eu tive que tomar uma decisão, uma escolha. Ele trabalhava na Caixa Econômica Estadual, teve que abrir mão da Caixa Econômica Estadual para fazer faculdade. Então ele disse, se é isso que tu quer, vai, Juliano, toca a ficha. Né? Mas parou por aí também, né, Rodrigo, o apoio. E eu conto assim que na época eu esperava, eu digo assim, tá, mas agora ele vai vir, vai querer saber se eu quero um auxílio. Ele é sócio de uma lá, vai incentivar a minha aqui. Agora, né? Se eu quero um auxílio de dinheiro, se, né, para os móveis, para a fachada, para a estrutura, para brinde. E não veio nada, né? E na época me chateou, sabe? Eu fiquei... Ele estava te dando uma lição que serviu. Me chateou e aí eu fiquei, inclusive, né, aquela coisa um pouco da juventude, da inexperiência, né? Fiquei um período assim muito magoado com ele. E hoje eu vejo que foi uma das grandes decisões e foi muito sábio, né? Quando ele fez isso. Por quê? Porque ele sabia da minha capacidade, né? E da mesma forma como ele fez com os meus irmãos, nada veio de mão beijada, né? Então, se tu quer o teu, tu vai lá e tu conquista. E aí eu não tinha plano B, como eu digo, né? Era ou dar certo ou dar certo. Eu não tinha uma segunda escolha. E aí decidi abrir a empresa, 2012. Entrei a full time, né, Rodrigo, naquela questão de projeto, de
de marketing, de fachada, de móveis, de tudo, né? Equipe. Já era o Cancian mesmo? Tu já eu criei uma marca, o Juliano Cancian se tornou muito conhecido justamente porque fez muitos negócios e um bom relacionamento com as construtoras, criou uma credibilidade. Mas, claro, o nome era uma das coisas que se tinha dúvida, né? Qual o nome colocar, né? Acho que tu que já abriu várias empresas, tu sabe o quanto parece fácil, mas não é, né? É dificílimo, né? O desafio, por exemplo, a própria parceria solar, quando eu coloquei, todo mundo dizia, não, parceria, sabe? Hoje, porque as pessoas conhecem bastante, e eu, principalmente, já está na minha mente, né? Mas as pessoas falam parceria solar, um nome, né? O que tem a ver, né? Só que qualquer negócio, quando a gente vai fazer com as pessoas e tu tá indo para frente, as pessoas dizem, não, vamos fazer uma parceria. Aí o cara, olha o nome. Então, justamente, o meu pensamento foi, depois de ter levado um golpe, que eu perdi tudo, eu digo, agora eu tenho que criar algo e eu precisava de ter pessoas que fossem minhas parceiras. Sim. Como a história do meu jurídico, a história da minha contabilidade, que eu fui lá e pedi quase de graça para eles. Eu chorei. Não tinha dinheiro para pagar, eu tinha levado um golpe, eu precisava que eles acreditassem no meu negócio e que eles fossem parceiro. Aí nada mais que a criação do nome, por isso, parceria solar. Que legal, E aí veio o nome, né? Então, não, mas vamos colocar Cancian Imóveis, né? Já que conhecido. Já estou conhecido, é um sobrenome que passa muita credibilidade. E aí, em novembro, né, de 2012, abri a Cancian. Um pouco antes de abrir, né, Rodrigo, a minha esposa enxergando, né, o quanto eu estava envolvido e dormindo muitas vezes 2, 3 da manhã, aquela coisa de 1 milhão de tarefas, né? E ela era farmacêutica de uma rede de farmácias e ela chegou para mim e disse assim, Juliano, eu vou abrir mão da farmácia e eu vou te ajudar, nós vamos trabalhar junto, porque eu estou vendo o quanto tu está ocupado e o quanto tu está precisando. E para mim foi uma das melhores decisões, né? E hoje, se nós estamos onde nós estamos, eu devo muito a ela. É minha sócia, é minha parceira de vida nos negócios, né? É o meu stay, é o meu financeiro, né? E ela entrou full time, então largou, abriu mão da faculdade dela também, né? E chamei a minha sobrinha para estagiária, 18 anos, a Júlia, né, que até hoje está conosco. Precisa uma mão de obra barata que encaixe. Exatamente, que até hoje está conosco, está 10 anos conosco, hoje é a nossa gerente geral, legal, amadureceu, cresceu, né, se tornou uma grande mulher, uma grande empreendedora também, né, no ramo imobiliário. E mais 5 corretores. Então foi essa a nossa estrutura. Então, o sonho era muito grande, tinha ideias grandes, mas eu digo, vamos começar com o pé no chão. E sempre foi essa nossa filosofia. Sonha alto, mas começa pequeno. Antes de nós ir para esse lado aí, que aí eu quero te perguntar também o que muitos empreendedores, e a maior dificuldade, isso aconteceu no meu setor, na Solar, aconteceu no teu, que é as pessoas ver ganhar dinheiro, no sentido, não é ver ganhar dinheiro, ver um mercado consolidar, começar a crescer, todo mundo, isso dá dinheiro, vou para lá, vou para lá. E aí começa a concorrência de tudo que é tipo. Antes de nós ir para esse assunto aí, eu queria voltar na questão família. Sabe que a mentoria eu tenho dado e tem me chamado muita atenção, que é muito casal empreendendo junto hoje. E eu até, inclusive, nós criamos uma mentoria, eu e Dona Jaque, para justamente... E até tem um canal nosso, que tem hoje 22 mil seguidores, que se chama Vida de Casal Empreendedor. Que legal. E justamente por causa disso, chamou muita atenção de casais empreendendo. E eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre isso, essa importância também, é muito legal o tema falar, valorizar, porque Dona Jaque, para mim, foi tudo, é uma mulher parceira. E eu vou dar um exemplo, e eu quero que tu dê um exemplo também. E eu vou te dar um exemplo que aconteceu ontem. Eu saí da empresa com toda essa correria, e ontem eu tinha intervalo, consegui sair meio-dia da empresa. E 1h30 eu tinha que voltar, tinha reunião de novo. E eu tinha a minha missão, que era cortar minha lenha que eu tinha trazido de fora e tava lá. E eu disse para ela assim, não, eu vou voltar agora, eu vou comer bem pouquinho, porque até para fazer um regime. Engolir a comida, que é uma coisa que a gente tem como sagrado, comer a família. Então, hoje mesmo eu tive 15 minutos. Mas pelo menos só de sentar todo mundo ali, olhar os filhos, já vale a pena, vamos embora. E aí eu comi em 15 minutinhos, rápido, voando, fui cortar minha lenha. Tu sabe que ela toda arrumada, emperiquitada. Quando eu vejo, eu tava, tipo, um monte de lenha que eu trouxe de fora, descarreguei da caminhonete, tava uns 5 metros para frente da máquina que eu tava cortando. Ela veio toda emperiquitada, chegou lá, quando eu vi, ela começou a pegar a lenha e atirar para cá. Pegar a lenha e atirar para cá. Sabe? Tu nota que ela é parceira até nesse momento. Tudo. Ela viu que eu tava sozinho e olha, meus filhos nem se coçaram para levantar. E eu marquei eles agora, todos, eu sou assim, né? Vocês não fizeram tal coisa, depois vem pedir? Não tem. Eu sou duro. A mãe pode amolecer, mas comigo, eu
Ah, vocês não se levantaram nenhum para me ajudar? Eu fui lá, fiz o meu trabalho, vou fazer. E ela foi lá pegando, Juliano, pedaço de lenha e largando ali, pedaço de lenha e largando ali. Ficou comigo, de parceiro, aqueles 40 minutos de intervalinho que a gente teve da empresa, ela ali do lado fazendo aquilo ali. Junto. Então, esse símbolo, essa coisa simbólica mínima, tu te dá conta que tu tem uma mulher que... E nós já tivemos na M, né? Aqui eu posso falar, não, na merda, já perdemos tudo, tivemos nada. E ela sempre teve no altos e baixos. E esse exemplo pequenininho, um exemplo até que citando aqui. E eu queria que tu citasse, homenageasse a tua esposa, porque alguma coisa tu tem uma história aí, sim, com certeza. Muito legal. Eu conheci a Caroline em 2006, né? E eu digo, quando eu conheci ela, eu digo, é essa mulher que eu vou casar. Né? Bateu o santo, que nem diz o outro, eu vi, né? E se eu vou casar, se eu vou tirar ela do lar dela, da casa dela, onde ela tem o conforto do pai e da mãe, né? Eu tenho que dar um futuro para ela. Né? Então, desde essa época que eu te disse que eu estava na corretagem, né? Que eu era autônomo, e que muitas vezes a gente abriu mão de sábados, de domingos, de feriados, de viagens com os amigos, né? Ela nunca me cobrou isso, ela nunca... não, vamos viver o hoje, porque ela sabia que a gente estava plantando o amanhã. Sabe? E aí depois também, né, quando nós casamos em 2010, né, então ela pegou o período ainda que eu estava na imobiliária, que eu te comentei, que eu chegava muito tarde, né, ela nunca me cobrou. Porque tu está chegando às 11, porque nós somos recém-casados, tu tem que... Não, né, porque ela entendia, ela sabia que a gente estava plantando, né, e a nossa colheita ia ser muito próspera, né. Então, assim, nunca teve essa cobrança, pelo contrário, sempre teve apoio. 2014, nós já estávamos com 2 anos da imobiliária, nasceu o nosso primeiro filho, o Henrico. Por diversas vezes, né, Rodrigo? Eu chegava em casa, 11 horas, o piá me olhava meio atravessado, assim, mas quem é esse cara aqui? Que eu quase não vejo, né? Eu saía de manhã cedo, né? Chegava em casa à tarde, o guri pequeno, né? Mas, né, nunca ela disse assim, Quantos anos ele está hoje? O Henrico está com 8 anos, 2014. Ainda está novinho. Eu ainda tive uma fase, de tanto trabalhar, que as minhas filhas ainda hoje, elas me cobram que, por exemplo, quando nós estávamos em Quaraí, eu passava mais viajando fora e atracando, trabalhando, do que lá. E os meus filhos, as mais velhas, me cobram, que eu não tinha um minuto para levar numa invernada, que eu não acompanhava. Então, sabe, às vezes eu fico um pouco pensando, né? Mas eu tenho certeza que eles não têm o que reclamar, porque o carinho, as coisas teve. Pode estar afastado no tempo. E eu sempre digo assim, né, Juliana? Eu falo, cara, olha para o lado, alguém está pior. Aí eu pergunto para elas, porque eu venho de uma família que tem bastante caminhoneiro. Então, o meu segundo pai, um tio meu que sempre me ajudou, ele foi caminhoneiro, morreu no caminhão. E eu sempre dizia, imaginem como é a vida, então, das pessoas que são filhos de caminhoneiro, que passam na estrada. Então não tem por que reclamar. Não. E acho que tudo é a qualidade da atenção, né, Rodrigo? Se tu ficar 2 horas com o teu filho no dia, mas tu estiver presente, vale muito mais do que, sei lá, passar meio turno e a pessoa com a cabeça longe não dá atenção. Então nunca teve essa cobrança, pelo contrário, sempre teve um incentivo, né? E claro que com o passar dos anos, a empresa... Né, tu vai estruturando, tu vai colocando pessoas, tu vai delegando. Chegou um momento que eu digo, agora eu vou também curtir mais a minha família. Veio a nossa segunda, a nossa pequena, em 2018. Agora é momento que nós podemos se dar o luxo de viajar, né? Nós podemos dar o luxo de tirar 1 semana, 10 dias de férias, que lá no passado não dava, né? Porque, como eu te disse, a gente fazia de tudo, né? Era pauleira, né? Mas foi tudo no seu determinado momento. Eu acredito que uma grande lição que a gente pode passar para quem está iniciando ou vai iniciar é tudo tem o seu momento. Né? Eu vejo que muitos empreendedores eles se perdem porque eles querem iniciar e eles querem ser que nem o Rodrigo na energia solar ou eles querem ser que nem o Cancian no ramo imobiliário. Eu, na verdade, quero ser que nem o Cancian. Esse é o meu objetivo. Então, assim, tem as suas etapas, tudo tem o seu momento, sabe? Muitos se perdem nisso. Já inicia com uma estrutura grande, com uma estrutura inflada, com custo operacional lá em cima, colocando cargos que... Será que no momento tu precisa disso? Será que não requer mais de ti? Né? Desse primeiro momento, tu dá o teu braçal, tu dá... Aí, para quando chegar o momento certo, aí sim tu colocar, né? Eu já vi muitos se perderem, Rodrigo, nesse querer iniciar grande, né? E a nossa mentalidade sempre foi o contrário. Inicia pequeno, pé no chão, humildade, vai degrau por degrau, né? Inicia pequeno e sonha grande. Isso aí, degrau por degrau. E pega 2 coisas. Na universidade, eu dou muita tutoria na universidade, principalmente também startups, e tenho ajudado muito nesse sentido. E a primeira coisa que eu acho muito engraçado, o pessoal se autodenomina CEO, adora falar CEO. Cara, é ele mais um na coisa que está CEO.
É bonito, né? E hoje eu vejo nas empresas, nas consultorias que tem dado, eu posso dizer assim, ó, esse ano eu já ajudei assim, ó, e a mentoria ela não é para tirar dinheiro, porque vamos e vemos, né, falando a verdade, a turma é com 10 pessoas, R$ 1.500, cada um paga R$ 1.500. Se eu te numerar a última turma ali, a primeira empresa, ela arrumou a questão contábil dela, já ganhou 18 mil por mês. Imagina. Só no ajuste contábil. Você pagou 10 vezes. 500 vezes mais. A outra se ajustou na questão de imposto e antecipações de lucro e gerenciamento que eu fiz. Então, só dando um exemplo aqui. Mas o que eu quero dizer? O que eu vejo, principalmente os mais jovens? Eles abrem a empresa, começam o faturamento do primeiro ano e eles começam a olhar aquela coisa como se, né, já olhando... É que nem tu fala, ele olha o empreendedor. É a mesma coisa que eu chegar e me comparar, olhar o Carlinhos. Porra, a estrada que o Carlinhos tem da noite pro dia, querer ter o que o Carlinhos tem, não tem como. Não tem como. Eu tenho que fazer, trilhar, e tu só vai aprender com a experiência, e tu vai apanhar, e tu vai ver, e tem que ter aquilo ali. E o que eu vejo mais hoje, o grande problema, vou te dizer assim, ó, quase que 90% das empresas, pode dizer 90% das empresas pequenas hoje, elas misturam CPF com CNPJ. Sem dúvida. Cara, sem dúvida. Não tem. Todas as empresas que eu mergulho na mentoria, até hoje, eu estou indo para a terceira turma, na segunda turma da paga, da nova versão. A primeira turma não teve uma empresa que não tivesse essa pequena mistura. Vai fazer uma viagem particular, pagar com o cartão da empresa. Mas eu estou pagando minha conta de luz, Sim. eu estou pagando. E aí Isso tu começa a olhar. E as empresas que eu tenho da consultoria, a mesma coisa. E eu tenho me assustado por isso. Porque não pode ser. Nós não podemos misturar CPF e CNPJ. Hoje até eu estou montando uns temas. E hoje eu montei um falando que, vou te dizer que eu aprendi na mentoria, na hora que a contabilidade, que o Dalmolin... Eu trago alguns especialistas sobre tema, né? Também para... Conheço, um grande profissional. Pô, o Dalmolin hoje é o nosso segundo escritório e encaixou bem estrategicamente, assim, é muito legal. E aí o Dalmolin, eu aprendi com ele nessa última mentoria, na palestra dele, que nós não precisamos mais LTDA ou EIRELI, porque tem a Unipessoal que foi criada, né? Tu não precisa mais sócio, então hoje uma empresa limitada pode ser Unipessoal. Pode ser, com um sócio só, né? Eu não sabia, vou dizer que eu não sabia. Eu fiquei sabendo na mentoria. E aí, esses temas que vão trazendo, e tu vai vendo assim, uma coisa simples, que é pegar do dinheiro a mistura, que é não saber o que é, e é isso que acontece. Por quê? E eu sempre falo para as pessoas, enquanto tu não aprender, e eu errei muito nisso, enquanto tu não aprender a simplicidade, cara, tu não vai te desenvolver. É isso aí. Porque o maior erro, tem uma frase que eu não lembro, que são 3 palavras, foi o Anderson, não sei se conhece também o Anderson, faz gestão financeira. Sim, conheço, claro. O Anderson é outro parceiro meu, nós estamos com um novo projeto nisso aí, e o Anderson fala que, eu não lembro bem agora, mas é uma frase que ele diz que tu trabalha para mostrar para os outros, é um termo que, em resumo, tu te preocupa mais em que tu vai mostrar para os outros do que com a aparência do que com a própria realidade. E eu vou te dizer assim, ó, eu como vim muito lá de baixo, assim, do nada, eu tinha uma gana que eu queria mostrar para as pessoas que eu podia e que aquilo era... Cara, no momento que eu aprendi que eu não preciso mostrar para ninguém, eu só tenho que fazer o que eu e a minha família precisamos estar bem, mudou totalmente a minha vida. Tem aquela frase que diz que dinheiro não aceita desaforo, né, Rodrigo? Então, e quando a gente começa a crescer, a gente começa a tomar corpo como empresa, como empresário, tu sabe que vem muito crédito, o crédito começa a aparecer, vem muito bajulador, né? E eu digo, foco, tu tem que saber dizer não. O empresário que não sabe dizer não, o empresário que quer dizer sim para tudo, que quer abraçar tudo e que se acha com superpoderes, porque a gente passa por um momento ali que tu se acha superpoderoso. Né? Tu se acha, não, eu sou o Midas, né? Tudo que eu tocar, tudo que eu entrar vai dar certo. Vou fazer grana, vai dar certo. E não é assim, não é assim, né? Tu tem que focar, tu tem que ter aquilo que é o teu know-how, aquilo que te dá prazer, porque se for só pelo dinheiro, tu começa a perder o prazer. Hoje não começa eu vejo que o dinheiro é uma consequência. É uma consequência. Ele não é um negócio que não fica interessante. Começa. Então, assim, ó, as atividades, os negócios têm que ser rentáveis, sim. Como eu digo, a empresa tem que dar lucro. Ela não, né? Tem imobiliária que a gente vê, que a gente diz que é muito barulho, mas a gente sabe que lá nos bastidores não sobra. É a mesma coisa que tu vê no mercado, muito barulho e... Isso aí. Né? Então, eu digo lá para os meus, a nossa empresa ela tem processos claros, ela tem procedimentos, a gente está sempre aprimorando, a gente falha muito, sim, mas a gente mais acerta. Entrando nisso agora, vamos entrar na concorrência. Sim. Tu está falando agora, é legal. O momento, então, para as pessoas agora... O que tu vê hoje nessa questão? Tu acabou de citar e a gente sabe do cenário, né? Sim. Então eu vejo isso. O que tu vê hoje isso na questão concorrência? Para aquele empreendedor que está dizendo assim, mas
é dificuldade, vai acontecer. O que tu vê no cenário, assim? Porque a imobiliária virou uma moda, né? Hoje também todo mundo quer ser corretor, né? Então, o que tu vê nisso aí? O que eu digo assim, né, Rodrigo? A gente é formador, né? Então, um dos nossos valores lá é uma empresa muito transparente, né? E a gente formou nomes, né? Que estão hoje aí no mercado e tá tudo bem. O sol nasceu para todos, né? Mas o que eu digo assim tem que cumprir as etapas, tem que cuidar para não se perder, aquilo que eu disse antes, não querer atropelar. E a humildade. Né? E a humildade e saber reconhecer e respeitar aquele que foi o teu. Como tu disse, todo mundo tem um formador, né? Alguém que em determinado momento ajudou. Né? A gratidão, acho que é tudo. A gratidão, sabe? Então, que nem diz o gaúcho assim, não vira o coxo, sabe? Não vira. Quer ser concorrente, ok, mas tem que ter um respeito mútuo, vamos ganhar dinheiro junto, né? Tu faz o teu negócio, eu faço. Todo mundo, né? A cidade é pequena, entendeu, Rodrigo? Então, assim, hoje eu tô te chamando, amanhã tu me chama, hoje eu te indico, amanhã tu me indica, e a gente se usa como referência, como parceiro. Quem entender... O que tu falou. Parceria. Quem entender que é assim que funcionam os negócios, vai crescer junto. E se tu pegar, tu deve acompanhar grandes empresários lá de São Paulo. É essa a mentalidade deles, né? São concorrentes, tu pega entre aspas. Os ícones hoje da internet... Tá os 4 ali viajando junto pro exterior, fazendo junto, e não estão na concorrência. Comprando avião junto, exatamente. Fazendo um dando dica pro curso do outro, ou participando do curso pro outro. Opa, tem mercado para todos, mas vamos se ajudar, vamos ser parceiro. Então, quem se atentar a isso, te digo, vai ter um crescimento perene, vai correr maratona. Né? Eu digo, nós estamos para correr maratona, não é 100 metros livres. Não. 100 metros livre, eu já vi muita imobiliária abrir e fechar. Já vi muita imobiliária querer ser a Cancian, com todo respeito, em 1, 2 anos e se perder. Existe um processo, respeite o processo. Né? Então, é uma dica que eu dou, mas a concorrência ao mesmo tempo faz, né, Rodrigo? A gente está sempre... inventando coisas novas, né? A gente não se acomodando, né? Então é saudável, né? Tu ter players bons no mercado, porque isso te estimula, né? Eu sempre busquei observar o mercado daqui, mas muito observar o mercado de fora, né? Porto Alegre, São Paulo, litoral, né? E o que é bom a gente copia, assim como a gente é copiado, né? Então tá tudo bem, né? Mas tem que ter esse respeito, tem que ter esse entendimento e essa humildade que tu falou, né? Com certeza. E vou te dizer assim, não porque eu tenho escolhido empresários conhecidos na cidade, que já são empresários conceituados, e ao mesmo tempo eu também tenho escolhido para o programa empresários que estão iniciando, pessoas pequenininhas que tu dá um suporte, que tu ajuda, que tu traz para aumentar. Na verdade, nós mais entrevistamos pessoas que estão iniciando do que empresários de sucesso. Por quê? Porque eu acho que o empresário de sucesso, o menor número é para mostrar exemplo, para as pessoas seguir, conhecer e apresentar. E os pequenininhos é para ajudar eles a alavancar, que esse foi o objetivo de fazer. Não é à toa, não, porque eu estou aqui na tua frente, eu acho que a gente nunca fez um negócio também, nunca chegou, não por interesse, mas eu sempre tive um nome Cancian desde que eu cheguei em Santa Maria, e eu cheguei em Santa Maria bem nessa época que tu fundou a Cancian um pouquinho mais, sempre uma empresa sólida, tu vê uma seriedade, tu vê uma coisa. Eu vejo outras empresas que eu vou te dizer assim, que são um momento. Sim. E eu já falei para algumas pessoas atrás, eu disse assim, quando eu olhei o mercado, principalmente esse mercado de vocês, porque eu tenho muitos que fazem a minha mentoria que são do ramo. São do ramo. Muitos. E essa aula agora de sábado, que foi do financeiro do Anderson, 40% do público era do ramo imobiliário. Tem muitos. E uma das coisas que eu falei para eles na palestra inicial lá do empreendedorismo, eu disse para eles, gente, quem muito toca, vamos dizer assim, aquela chama, aquele momentâneo e pensa naquele momento e transforma no ar numa arrogância, é um sério problema a não seguir, ainda mais na cidade que nós estamos. E não é porque eu estou na tua frente. A Cancian, eu sempre vi uma coisa sólida. A gente vê esse crescimento. E concorrência é isso, né? Eu na Solar teve, eu tenho concorrente que entrou também fazendo barulho, fazendo trocentas coisas. E todo mundo sabe o que está acontecendo hoje no mercado e o que aconteceu. Então, eu sempre preferi... muitas vezes, era pressionado pela própria VEG para aumentar números, fazer, né, a pressão que vinha. E eu dizia, não, eu prefiro sólido, eu prefiro ir lá hoje, 99% dos clientes dando, numa prestadora de serviço, dando elogio, não tendo problema. E tu que tem essa experiência, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Botar em xeque. Quantos vendedores tu acha que eu tenho na rua hoje em Santa Maria, parceria Solar?
Quantos tu tem na rua? Olha, indo nessa linha que tu tá falando, tu deve ter todos os teus clientes como teus vendedores, né? Que te indicam, que faz propaganda tua. Aí eu não sei te dizer quantos, né? Eu não tenho nenhum vendedor na rua. Tu vê. Eu tenho 4 atendentes internos, mais um coordenador e um gerente no comercial. Essa é a minha equipe que vendeu em dezembro 180 projetos. Imagina. Porque é o nome, é a vinda. Hoje eu me preocupo mais num pós-venda do que eu vender para o cliente. Então é isso que é a essência. Isso que eu quero dizer da concorrência. E agora eu vou fazer outro desafio para ti, que eu já vi que tu já fez isso. Em 2015, eu comecei a pensar no desafio do outdoor. Quando eu parti e resolvi fazer em 2018 a campanha do Outdoor Film de 2018 em diante, me chamavam de louco, diziam que eu ia ser arrogante, que soava não sei o quê, todo mundo falava. Aí eu quero fazer um desafio para ti. O que tu viu nessa campanha? Porque eu já vi, tu e a esposa andando lá. Sim. O que tu viu nessa campanha? Chegou a ver, chamou atenção antes ou não? Como é que foi? Eu via e eu gostava muito, porque geralmente era nas chegadas da cidade. Eu pergunto a todo mundo isso que eu fico curioso. E a única questão que eu falava até com a minha esposa, eu perguntava por que ele não dá risada? Porque a primeira, isso, vamos lá, os primeiros, né? Por quê? Aí eu digo, bom, talvez é para trazer aquele ar de seriedade, né? A energia solar não é para amador, é para profissional, mas era a única observação que eu tinha. Mas nos primeiros, né? Nos primeiros, né? Depois aí eu vou te dizer que depois a primeira família, né? Eu via sempre todo mundo sério, né? E eu digo, não, vou mostrar seriedade. Aí o pessoal queria que eu botasse terno e coisa. Eu digo, não, isso não é a cara do Rodrigo. Eu digo, tem que ser careca, vou eliminar, porque os pelos já estão dizendo, vou eliminar a careca, vai ser isso aí. E vou ter sério, tá? Aceitei com a camiseta. Até a primeira foto pra te ver, eu fiz de graça, né? Eu fui lá no diário fazer uma coisa, eles bateram a foto, eu digo, me consegue uma foto profissional pra pelo menos eu usar? Aí foi a primeira foto que eu tirei séria lá no diário. Sim. E a minha filha tava vindo com a amiga dela, a mais nova, eu tenho 3 hoje, 3 meninas e um guri. A mais nova tava vindo com a colega dela e passou no outdoor. E aí a guriazinha, a colega dela, olhou pro outdoor. Mas olha lá, eu vejo toda hora aquele careca com cara de cu lá. Sim. Falou bem assim. E a minha filha me contou. Eu digo, não, acho que agora vou ter que mudar. Aí chegou de nós lançar a questão para patinete, né? E eu olhei patinete e digo, porra, daí eu procurei um cliente para fazer uma parceria, que é o outdoor que tem na entrada da cidade. Eu digo, pô, eu tenho que marcar aqui, cara. Todo mundo que passa do estado, todo mundo que vem de Santa Maria. São muito criativos os teus outdoors. Eu digo, eu vou ter. Coelhinho da Páscoa. Aí eu digo, eu vou ter que botar aqui. Sim. E aí tava para nós trazer os elétricos. Quando eu olhei o patinete, eu falei pro fotógrafo lá, pros guris do marketing, vem cá. Bate uma foto aqui. Subi, dei um sorriso, bate essa foto aqui. E agora vamos botar lá na rua dizer pro pessoal, boa viagem. E a partir daquilo ali, colou, eu recebia pessoas que passavam e mandavam. Cara que vinha lá de São Borja. Pô, tu tá famoso, hein? Tô te enxergando no outdoor. E eu fiz uma troca com o cara da fazenda lá. Eu peguei 10 anos de contrato com um sistema por troca, parceria. Para aquele espaço para manter lá. E ali vai ficar eternamente aquele fantástico. E aí eu comecei a sorrir. Foi aí que eu comecei a fazer sorriso. E aí veio o Páscoa, eu digo, eu tenho que inventar alguma coisa. Na Páscoa, eu fiz o desafio do coelhinho para as pessoas lembrar da limpeza dos painéis. Porque o pós-venda é importante. A limpeza hoje tem que manter, 30% diminui 30% se tu da não produção. Limpa, se tu não limpa. Tu vê. E aí eu botei e funcionou. Daí o pessoal, os clientes ligavam. Olha, até vi as gravações. Cara, eu adoro, porque quando eles mandam ali, é o ego, né? Quem é que não tem um ego assim? Todo mundo tem. E aí chega lá e o marketing mostra, olha aqui o que veio. Aí, olha, eu vi o teu chefe lá, a mensagem que ele mandou do coelhinho que tá sujo, eu entendi. Eu me lembrei que eu tenho que limpar. Daí, sabe? Aí chegou o Papai Noel, eu digo, porra, Papai Noel, lá no shopping, peguei aquela entrada do shopping, eu digo, porra, tem que estar eu e velhinho careca. Aí mandei meu marketing criar a careca ali, bota a careca aí. Aí botamos pra lá. Eu digo, agora eu preciso dar mais, chamar o pessoal, eu digo assim, propaganda gratuita. O que é propaganda gratuita? É os teus clientes, né? Cara, que é eu o que tá tu fez com o Cancier ali, né? aqui, o que eu vou fazer? Eu vou botar lá no coisa, eu entrevistei o Cancier, da seriedade, né? Propaganda gratuita. Vou pegar meus melhores clientes. Carlinhos. Achei fantástico. O reitor, achei que não. O Chuck, achei que ele não ia aceitar. Cara, joguei pra ele. Hoje eu vi ainda na frente do Carreiras ali. Aí larguei ali. Todos eles. Mas e o que tu pensava nisso e como é que foi teu desafio daí pra ti? Tu e a esposa daí pra aí? Não, o outdoor, ele é um reforço de marca fantástico, né, Rodrigo? Porque as pessoas, é o que tu disse. Mas não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia, né? E eu já vi muita gente colocar no outdoor ali, eu sou o maior, eu sou isso, que não é verdade. Então, aquilo que tu falou antes, da humildade, né, da gratidão, do pé no chão. Então, nós criamos essa campanha dos 10 anos, né? Como tu viste ali, foi eu e a Caroline, né? Que são
os sócios, os proprietários, né? E deu um retorno muito legal, assim, sabe? Elogios, tanto dos nossos clientes aqui de Santa Maria. Ah, que legal ver um casal unido, um casal parceiro. Depois nós saímos na capa da revista interativa também, O Casal, né? Então é aquela questão que tu disse antes de valorizar. Sabe? Tem que valorizar, a gente tem que valorizar quem está junto. Eu valorizo a minha equipe, eu valorizo meus gestores, eu valorizo meus corretores. Desde a recepção lá na imobiliária, tem variável. A gente trabalha, um dos nossos valores é meritocracia. Todos então, se bater em meta, a recepção ganha mais. Então, assim, a gente valoriza bastante. Nós fomos os pioneiros em questão de viagem para corretores, premiação, iPhone, variáveis, plus, trimestral, cheque. Né? Hoje, como eu te disse, vários fazem, tá tudo bem, copiaram. Né? Isso vai acontecer. Vai acontecer. Né? Mas a gente tem que valorizar. E a ideia é seguir, né, claro, com os outdoors, fazendo campanhas novas, porque o outdoor, como eu digo, também se tu não mudar, ele vira paisagem. Não, né? Se quiser contratar criativos de outdoor, pode chamar vou falar contigo. A minha agência monta. Porque senão vira paisagem, né? Se ficar sempre o Rodrigo lá da mesma foto, então tu tem que estar fazendo essa interação, né? Mas toda mídia é importante, né, Rodrigo? Eu digo assim, tu tem que saber mensurar, porque a gente, empresário, a gente recebe, né, propostas diariamente. É uma enxurrada, né? Então tu tem que saber mensurar o momento, saber mensurar o custo. E não pode trabalhar pelo ego, né? E não pode trabalhar pelo ego, tá exatamente, não pode trabalhar pelo ego, tu tem que medir. Eu acho que tudo hoje é um mensurar, né? Estou investindo X, deu um retorno Y. Opa, aqui eu vou dar uma segurada, aqui eu vou investir mais. Né? Ah, vamos fazer feiras agora que nós estamos fazendo, nós temos que medir. Se a feira der retorno, a gente vai continuar. Se não der, a gente vai recuar e vamos para outra. Então é aquela linha do testar. É uma coisa também que eu nunca vi resultado para nós. Sim. Porque tu fecha a venda, detalhe, mas o custo que tu tem em detalhamento não... Então até hoje eu não consegui achar. Nós estamos na fase de testes, então... Eu fiz alguns testes, eu já me segurava muito, aí fiz alguns testes e realmente vi que não é o positivismo na questão. Mas claro, cada negócio tem um, né? Sim. A mesma coisa que eu vejo, hoje a questão de manter na rádio só um spot. Então, eu procuro sempre fazer o diferente, sabe? Quando eu vejo o que o meu marketing faz e as minhas equipes lá, eles vêm assim, a concorrência, eu digo, gente... Calma, vamos focar no nosso. Eu não quero saber o que a concorrência está fazendo. Eu tenho que ser referência. Eu quero que eles estejam me copiando. Isso aí. Se eu tiver que estar cuidando da concorrência, nós não estamos certos. Estamos tirando a energia do nosso negócio, né? Eu penso assim, o meu foco é aqui, é criar aqui, é o que deu certo, que levantou, e é isso que nós temos que fazer. Sim. Claro, a gente fica medindo. Acompanha. Exatamente. Claro. Mas assim, em ponto nenhum. E aí eu acho muito legal, cara. Daí eu fico olhando nas mídias, a gente posta faz uma série, faz alguma coisa, daqui um pouco vem a concorrência, porque a gente vê com aquilo ali. Cara, eu me divirto com isso, eu acho sensacional. Faz parte, né? Eu digo que tem imobiliária que até a placa do aberto e fechado é igual, até o layout é igual, né? Então, tem que ter um pouquinho de criatividade, né, Rodrigo? Mas é bom, cara. Mas isso é sinal que a gente é referência, né? Exatamente. Só é copiado quem é referência, né? Quem é o nome forte do mercado. Então a gente fica muito feliz, assim como vocês também, né? Que criaram uma marca, não é um nome muito forte. O desafio agora é o quê? É sabe manter. Quantos anos tem a parceria? Pelo que tu me comentou, uns 7, 8? Não, vai para os 5 anos. 5? 4 anos. Jovem. Sabe que... Não, e nós iniciamos... Eu tinha uma impressão que era mais. 5 anos vamos fazer agora, né? Tem 4 anos. Vai fazer... Fez 5 agora. Eu tinha uma impressão que era mais, pelo nome pela marca que criou, que é né? assustador, sabe? Sim. Porque os primeiros 2 anos a gente não tinha nada. Os primeiros 2 anos nós levamos um golpe, nós fomos para uma casa alugada, onde o meu sócio que deu o golpe ligou para a imobiliária para me despejar da casa com a minha família. A minha casa eu tinha vendido, botei na empresa. Cara, tá lá no processo, tá declarado na Receita Federal a casa que eu vendi para botar na empresa que o cara me roubou. Então, assim, eu fiquei sem nada, morando numa casa alugada dentro de um quadradinho e recriei a empresa ali. E em 4 anos a gente se tornou referência sem nenhum centavo, não tinha nenhum real para investir dentro da empresa. Foi no peito e na raça. Eu acho que a questão da sede da sede onde vocês estão ali também, acho que foi um divisor, né, Rodrigo? Vocês estão com uma visibilidade fantástica. A gente tomou ali a chegada da cidade, né, uma avenida. Foi estrategicamente tomado. E tu é muito inteligente, marqueteiro, vou te elogiar, porque eu vejo que tu deixa a van direto ali, né? Aquela van dorme Sabe quem que eu faço negócio nessa aí? Tu comprou do Carlinhos, né? Aí eu vou lá pro Guto. Guto, é o seguinte... Aí eu fui lá e falei pra ele, diz o Guto assim, pô, Rodrigo, muito show que tu fez. Sim. O pessoal vem e me comenta aqui toda hora. Claro. Digo, Guto, seguinte, pra mim seguir lá, nós temos que fazer um negócio assim, assim, assado.
Aí eu, não, então vamos fazer. Sim. Então tudo... E é uma propaganda para ambos, né? Com Porque certeza. Um direciona aí sabe o que ele né? me pediu? Rodrigo, só não bota de ré, tá? Coloca ela de frente para o pessoal ver a minha marca. Sim, que legal, que legal. Mas achei uma sacada fantástica. Então, mostra assim, né, o quanto vocês estão à frente, vocês estão inovando, mas sem perder, agora te conhecendo mais, né, Rodrigo, já te admirava essa simplicidade, né, que tu disse, essa humildade, a gente não se deixar perder pelo ego, pela vaidade. Mas eu pequei, né? eu pequei. Mas acho que todo mundo peca em determinado momento. Eu também. Te confesso que a gente, nesses 10 anos, a gente erra, como eu disse, a gente falha, né? Mas tu tem que dizer assim, opa, não é assim, né? Vamos voltar para o que a gente era, né? Se hoje a gente tem X ou Y ou Z, se conquistou, foi por mérito, mas a gente não é melhor do que ninguém, né? E aquilo que tu disse, mas o fulano está fazendo isso. Eu também sou cobrado pela equipe. Porque o fulano isso. Tchê. Nós somos nós temos que ver o nosso negócio, entendeu? O nosso negócio é perene, é lucrativo, papel aceita tudo, rede social aceita tudo. E outra, né? Eu posso postar lá 1000 coisas e não ser verdade. Faturamento é ego. Isso aí. Eu falo na minha... Gente, isso faturamento... Se é para falar de faturamento, eu faturo milhões. Isso não significa que eu tenho. É lucro, né? Lucro e caixa, né? Mais importante do que lucro é o caixa, né? Exatamente. Dinheiro em caixa, capital de giro, que tu sabe que muitos se perdem nisso, né? Quando a empresa dá uma fraquejada, né? E hoje tu me perguntou como é que tá o mercado, né? E isso eu falo uma coisa que também eu tô aprendendo agora nesse momento de crise na Solar. Que tudo a gente é um aprendizado, né? Eu sempre falei, fluxo de caixa, a gente tem que ter no mínimo 3 meses à frente para rodar tranquilo. Isso aí. E o que eu aprendi... Tem uns que falam 6, né? Até aqueles mais... Mas eu já ia te dizer. E o que eu aprendi? Que o ideal é no mínimo 6. É isso que eu ia falar. Porque hoje nós temos uma crise da Solar que já vem há 4 meses essa crise. Então, e nós estamos bem de saúde. Sim. Nós estamos bem de saúde por quê? Pela organização. Porque chegou dezembro, nós batemos recorde de venda na história. Se eu achasse que aquele dinheiro era meu para me transformar rico, eu não estaria hoje com a saúde que eu tenho. Tanto é que gigantes do mercado estão quebrados. Por quê? Porque, né, tudo isso que aconteceu. E é o que eu sempre falo, é essa questão da gestão. Só que a gente tem esse grande problema, esse desafio da simplicidade e a humildade, cara. Porque quem não veio do nada, não tinha nada, levou um golpe, reestruturou de novo. E eu sempre digo assim, o exemplo que eu dou, os mais novos não vão entender, que é a ficha do telefone, né? Então, eu não tinha dinheiro para comprar a ficha do telefone. E hoje tu não te preocupa com isso. Isso é lá no financeiro que faz, eu nem vejo a minha questão nas minhas contas. E isso te transforma. Porque tu acha que tu já tá, né, tranquilo. Tu viaja pro exterior 4 vezes por mês. É uma meta que eu tenho na minha vida, né? Que eu sempre disse, cara, eu me mato trabalhando, mas 4 vezes... a cada 4 meses eu viajo pro exterior. É uma promessa que eu fiz. Fantástico. E é o meu... Eu não bebo, eu não faço, é o meu... Eu me presenteio muito com viagens É o meu também. presente é esse. Até porque a gente, tu sabe, nós trabalhamos aqui, cara, sobra esse tempinho assim. Então a gente pega uma hora normal hoje. Eu sempre digo assim, gente, tu quer ser um empresário, tu quer ter um sucesso, só que tu calcula assim, 1 hora ou 1 dia de uma pessoa normal, que tem o seu salário, que tem o seu compromisso daquilo ali, o empreendedor tem que fazer uns 4 só naquele dia. Isso aí. Ou seja, se tu tira as férias uma vez por ano, o empreendedor, é isso que eu botei a meta, cada 4 meses eu e a mulher fazer uma viagem, eu e ela, de 10 dias, 12 dias, para poder recarregar, cara, porque a cabeça cansa. É uma estafa muito grande, o psicológico, né? A gente está sempre com aquela preocupação boa, né? Que tem que ter, né, Rodrigo? Então, isso vai desgastando. Se tu não parar dessa pausa, o corpo vai chegar um momento, né? Eu digo, eu até 2018 era só trabalhar. Trabalhar, meio que workaholic, né? E, eu tava com 91 quilos, tava sem saúde, não me dava, me presenteava com viagem, com esporte, com alguma coisa, né? E eu digo, ali foi uma das viradas de chave da minha vida também. Opa, vamos ter que mudar. Comecei a praticar esportes, né? Ter hobbies, viajar com a família, né? Hoje eu tô com 79 quilos, tô super bem, tô no meu melhor momento, tanto profissional como de família. Tá voando. Tô voando, né? Mas isso requer também muita disciplina, tu sabe bem, né? Então não é fácil manter, né? Não, com certeza. Eu fui inventar essa questão da mentoria, mais a questão dos programas. Eu acho que isso me tirou o tempo do esporte. Sim. Para focar nisso, sabe? Não pode. Mas é isso que eu quero ver. Agora, graças a Deus, comprei um pedacinho de campo ali, tô ajustando. Tu falou que teve umas boas coisas de campo, né? Sim. Cara, eu tive uma péssima. Eu sonhei, eu nem imaginava que eu ia ter um pedacinho de campo, e agora eu tenho. Até depois do golpe que eu levei, eu digo, vou ter que trabalhar muito, e já esqueci, deletei a história do campo. Aí Deus veio lá e me presenteou, comprei um campinho. Que legal. Só que eu tive uma má história, porque ser muito conhecido, esse é o grande problema. Cara, quando eu fui para lá, que eu comecei só a limpar o campo, a área que era a área agrícola, eu só limpei, passei máquina só para emparelhar, para fazer meu galpão, para botar cerca e fazer coisa ali.
Cara, me denunciaram, bate polícia, bate tudo lá. E, tipo, tu te sente um marginal, né? Fazer as coisas. Aí a tal da inveja, né, Rodrigo? Infelizmente. E aí né? eu tive isso aí, tanto é que eu recuei um pouco e disse assim, porra, não quero mais, vou vender isso, não vou me incomodar. Sim. Aí eu voltei pra trás e digo, não, vamos tudo a merda, sabe? Inveja você vai ter em qualquer lugar, se vai não sempre tiver, vai sempre ter. Se acharam que iam fazer uma coisa pro mal, vão fazer pro bem. Porque agora meu objetivo vai ser isso. Aí foi a gasolina que tu precisava. Foi a gasolina que eu precisava. Fantástico. Agora eu tô até colhendo bergamota e vendendo bergamota. Olha aí, que legal. Isso, mas legal. É isso aí. Cancian, olha, foi muito bom conhecer a tua história, conversar. Conversa boa passa rápido. A gente fica cobrando tempo. Já terminou. Ali. Já terminou. Não, é muito... Eu não pude contar 1/10 ainda. Teria a história pra muito gente legal. Muito aí. Não, mas nós vamos ter outra oportunidade e talvez levar o Cancian lá na rádio, no programa da rádio, fazer mais um para... É muito legal, porque a rádio ao vivo também as pessoas participam, é bem legal. Queria te agradecer por ali e queria, sem muita pressão, pedir para te deixar uma mensagem, que essa mensagem é o que a gente coloca lá no canal e vai... a gente divide... Como é que você chama, Júlia? A gente divide... A gente faz essa corte, que faz a chamada do programa, que é a tua fala, que deixa o recado para as pessoas. Inclusive a Júlia marca e tu divide junto com o teu canal para te botar isso aí. Então, sem pressão nenhuma. Sim. Que o Raizcast é assim. Tá certo. Deixa a tua mensagem, que essa vai ser o que vai levar para as pessoas. A mensagem é acreditar nos seus sonhos, né? Pensar grande, começar pequeno, humildade, pé no chão, manter os processos, né? Ser grato e... disciplina, né? Disciplina é o fundamental. Em tudo que tu vai fazer é ter essa disciplina e esse foco. Quem fizer isso, respeitar, né, essas escadas, esses degraus, eu tenho certeza que vai ser um profissional diferenciado no mercado. Eu sempre agi dessa forma, né? E é essa dica que eu deixo aí para quem tá, principalmente para quem está iniciando, né? Show de bola. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo ou nos vendo. E eu encerro o nosso programa com a minha velha frase. Fiquem com Deus. Igualmente aí. Um abraço a todos aí.